Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia, ou melhor, muitas notícias, porque tivemos o primeiro dia do julgamento de Bolsonaro pelo STF e o que não faltam são informações, né? E são muitas informações, então se prepare porque esse vídeo vai ser longo. Não prometo menos de 10 minutos de vídeo, então provavelmente será de 30 minutos pra cima. Pra quem não gosta de vídeos curtos, para quem não gosta de vídeos compridos, eu sinto muito, mas vai ter que procurar outro canal nesse momento porque eu prometi que sempre traria todas as informações. Então essas aqui são todas as informações. Então vem conferir comigo todo um punhado de informações a respeito desse primeiro dia de julgamento, ok? Vamos lá então. Mendonça vira relator de pedido de suspensão de ação sobre suposta tentativa de golpe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, foi sorteado relator de um habeas corpus que requer a paralisação da ação penal número 2696, conforme divulgado nesta terça-feira 2. O processo tem como foco o núcleo 3 da suposta tentativa de golpe de Estado, integrado por 11 militares do Exército e um policial federal. Um pequeno adendo aqui. Nunca vi tentativa de golpe sem armas, com estilingues e bilhas na mão. Nunca vi, primeira vez na história, né? Os acusados são investigados por supostamente planejarem ações táticas para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no governo, mesmo diante do resultado das eleições de 2022. Também nesta terça-feira, a primeira turma do STF começou o julgamento da ação penal número 2668, que envolve Jair Bolsonaro e outros 7 réus do chamado Núcleo 1. Eles enfrentam acusações relativas à tentativa de golpe de Estado ocorrida depois da derrota eleitoral. Só que golpe de Estado é quando realmente o poder atual, no caso que foi eleito, sim, entre aspas, porque sim. No caso foi Lula, então ele já estava praticamente com a faixa na mão. Então, para que haja golpe de Estado, é preciso que primeiro se retire a faixa e primeiro se retire a liderança, coisa que nunca foi feita porque não tem como Stiling e Bíblia tirarem isso, não é verdade? Não tem como. Mas é claro, o que esperar dos esquerdistas, né? Os esquerdistas nunca pensam, sequer tem cérebro, então como esperar raciocínio de gente da esquerda, né? Não tem como. O grupo do Núcleo 13 inclui Bernardo Romão Correia Neto, Cleverson Ney Magalhães, Coronel da Reserva, Estevam Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, General da Reserva, Fabrício Moreira de Bastos, Coronel, Hélio Ferreira Lima, Tenente Coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Coronel, Newton Diniz Rodrigues, General da Reserva, Rafael Martins de Oliveira, Tenente Coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Tenente Coronel, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Tenente Coronel, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Vladimir Matos Ares. A defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima das Forças Especiais do Exército apresentou o pedido de habeas corpus em 27 de agosto. O militar está detido preventivamente desde novembro de 2024 e, segundo a Procuradoria-Geral da República, teria atuado no planejamento da ruptura institucional. Os advogados solicitam não só a suspensão da ação penal, como também a liberdade de Ferreira Lima sob o argumento de que ele cumpriu as medidas cautelares e que sua detenção se baseia em fundamentos genéricos. No mesmo pedido, a defesa questiona a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os advogados sustentam que o acordo de colaboração contém contradições e mentiras, além de não ter tido efeito de modo espontâneo. Eles também criticam a participação do relator da investigação na condução da delação, apontando possível violação do princípio de imparcialidade. Entre os argumentos apresentados no habeas corpus estão o excesso de prazo para julgamento de recursos que estariam parados há mais de 6 meses, a suposta falta de atualidade dos fatos investigados, a desproporção da prisão preventiva e falhas no devido processo legal. Para os advogados, tais circunstâncias significam constrangimento ilegal contra Ferreira Lima. Além desse caso, André Mendonça também é responsável por analisar mandado de segurança apresentado pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro e réu do Núcleo 2. Esse pedido pretende adiar o julgamento e questionar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando do processo principal. Martins e Ferreira Lima enfrentam acusações como tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado, destruição de patrimônio tombado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Até o momento, Mendonça permanece sem manifestar decisão sobre os pedidos apresentados. E agora a próxima notícia.
Ele não está bem de saúde, afirma advogado de Jair Bolsonaro. A condição de saúde de Jair Bolsonaro foi tema de destaque nesta terça-feira 2, quando seu advogado, Celso Vilardi, declarou que o ex-presidente não está bem de saúde durante sua chegada ao Supremo Tribunal Federal, STF, para o início dos julgamentos do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista. Indagado sobre a possibilidade de Bolsonaro participar presencialmente da sessão, Vilardi afirmou que isso não ocorreria. O ex-presidente permanece em prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e aliados relatam que ele enfrenta crises recorrentes de soluço, fator que pesou na decisão de acompanhar o julgamento em casa. Para que Bolsonaro estivesse presente no STF durante o julgamento, seria necessária uma autorização judicial. No entanto, o pedido para tal permissão não foi apresentado por sua defesa, de acordo com informações obtidas no Supremo. O núcleo central do caso reúne, além de Bolsonaro, outros 7 acusados: Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens; Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, que foi candidato a vice-presidente em 2022. As acusações envolvem 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição de violência do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e ameaça grave e deterioração de patrimônio tombado. Alexandre Ramagem, porém, responde apenas por 3 desses delitos, já que a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão parcial do processo penal contra ele em maio. O julgamento do núcleo principal está sob a responsabilidade da primeira turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, que reservou 5 datas para a análise do caso, conforme cronograma divulgado pela Corte. STF proíbe vaias, gritos e cartazes em julgamento de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, STF, definiu regras de conduta para o público que acompanha o julgamento do suposto golpe de Estado que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Estão proibidas manifestações de apoio ou repúdio, como aplausos, vaias, gritos ou exibições de cartazes. Segundo o jornal Folha de São Paulo, antes do início da sessão, o cerimonial da corte leu as orientações ao menos 2 vezes para os advogados, jornalistas, assessores e demais presentes no plenário da primeira turma. As instruções também foram distribuídas em folders colocados em poltronas e cadeiras. Outra restrição reforçada pelo presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, foi a proibição de filmagens e fotografias durante as sessões. As medidas seguem o mesmo padrão adotado pelo Supremo no julgamento em que a PGR apresentou denúncia contra Bolsonaro. O STF reservou 5 dias para analisar o processo que envolve Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por suposta participação em tentativa de golpe de Estado. As primeiras sessões ocorrem nos dias 2 e 3, com início às 9 e às 14. Em algumas datas serão transmitidas pelo canal TV da Justiça no YouTube. O cronograma prevê 8 sessões distribuídas nos dias 2, 3, 9, 10 e 12, com horários que se alternam entre manhã e tarde. O relator, ministro Alexandre de Moraes, realizará a leitura do relatório, abordando elementos de acusação e argumentos da defesa durante a semana inicial do julgamento. Durante as sessões, a Procuradoria-Geral da República, PGR, e os advogados dos réus apresentarão suas manifestações. Os representantes de Mauro Cid falam primeiro, por causa de acordo de delação premiada. No total, as falas da PGR e da defesa devem somar quase 10 horas. A PGR, em julho, solicitou a condenação dos acusados em 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração da patrimônio tombado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar os principais pontos da acusação. Segundo a PGR, Bolsonaro foi o principal articulador e maior beneficiário dos supostos atos contra o Estado Democrático de Direito, agindo sistematicamente durante e depois do mandato para incentivar a insurreição. Só dou risada disso, porque, olha, é ridículo demais. Depois da acusação, cada defesa terá 1 hora para expor seus argumentos. Os advogados costumam negar envolvimento nos crimes e pedem absolução. A defesa de Mauro Cid solicitou sua inocência em caso de condenação que a pena não ultrapasse 2 anos. Os representantes de Bolsonaro alegam falta de provas que o coloque no centro da acusação. Gonet diz que atos de Bolsonaro foram afrontas assintosas.
É incrível como os amigos do Lula só sabem falar besteiras. Eu acho que esse povo deve dormir e pensar: Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Eu acho que ele deve sonhar com o Bolsonaro, porque, olha, nunca vi tanta paixão enrustida por um homem, sério, nunca. No julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados que acontece nesta terça-feira 2, que já aconteceu hoje, no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou uma denúncia em tom firme. De acordo com ele, o político tentou dar um golpe de Estado e seus atos são afrontas assintosas e belicistas, além de devaneios utópicos. Durante sustentação oral, Gonet afirmou que esse julgamento é o momento em que a democracia brasileira assume sua defesa. Com certeza. Colocar o Larápio na presidência realmente foi brilhantismo. E vale lembrar que os dias da presidência atual estão contados, tá? Não vou dizer o porquê, vocês saberão em breve. Saberão muito em breve, inclusive. Assume sua defesa. De acordo com ele, a suposta trama golpista começou em 2021 e culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E antes que alguém diga, está desejando que ele parta, eu não estou desejando que ele parta, só estou dizendo que os dias de Lula na presidência não durarão. E não haverá um quarto mandato, só para avisar. Ai, desejando a morte dele, não estou desejando. Mas existem muitas maneiras de uma pessoa sair da presidência. Só estou dizendo que ele não vai ter um quarto mandato. Marquem as palavras. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas, declarou o Procurador-Geral da República. Não podem ser tratados como atos de importância menor. Na acusação, Gonet disse ainda que a cooperação entre si dos denunciados para este objetivo derradeiro, sob a coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado, torna a nítida organização criminosa no seu significado penal. Bolsonaro acompanha o julgamento em casa por questões de saúde. Apenas o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira decidiu assistir presencialmente. Os réus respondem por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A sessão começou nesta manhã com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e seguiu com as sustentações da acusação. Além de Bolsonaro, estão em julgamento o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do GSI, Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Defesa da Casa Civil Walter Braga Neto. Durante a leitura do relatório, Gonet disse que a delação de Mauro Cid confirmou provas colhidas durante a investigação. A acusação afirma que o grupo estruturou e executou um plano progressivo e sistemático para atacar as instituições democráticas, impedir a alternância de poder e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Como eu já disse, esse povo tem uma paixonite enrustida pelo Bolsonaro, só que nenhum deles assume. Segundo o Procurador-Geral, não era necessário, porém, que houvesse uma ordem assinada por Bolsonaro para que se configurasse a tentativa de golpe. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves enquanto quisermos manter a vivência no Estado Democrático de Direito, afirmou. Gonet afirmou ainda que o grupo tinha unidade de propósito de impedir a chegada ao exercício do poder pelo presidente que concorria pela oposição, de manter Bolsonaro no cargo pouco importando os resultados apurados no sufrágio de 2022. O Procurador-Geral também citou críticas às urnas eletrônicas, a difusão de supostas informações falsas sobre o processo eleitoral, acampamentos em frente a quartéis que pediam intervenção militar e os atos de 8 de janeiro de 2023. Estou acompanhando, diz Bolsonaro sobre julgamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira 2 estar acompanhando o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, referente à suposta tentativa de golpe de Estado. Ele está em prisão domiciliar em Brasília e tem ao seu lado os filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL, no Rio de Janeiro, e Balneário Camboriú, respectivamente. Ao ser abordado pelo jornal O Estado de São Paulo em frente à sua residência, Bolsonaro limitou-se a dizer: "Estou acompanhando". Jair Renan chegou a aparecer na calçada, mas também não se pronunciou à imprensa. O filho mais velho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, conduz uma audiência na Comissão de Segurança Pública no Senado com Eduardo Tagliaferro. Ele é assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já o deputado federal e licenciado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos.
Mais cedo, na saída do Supremo, o advogado Celso Villard, integrante da equipe de defesa do ex-presidente, explicou que Bolsonaro manifestou vontade de comparecer à sessão. Entretanto, devido a problemas de saúde, não pôde estar presente. No decorrer da manhã, nesta terça-feira, o movimento na casa do ex-presidente foi discreto. Desde o último sábado 30, a Polícia Penal do Distrito Federal ocupa a área externa do imóvel, conforme a determinação do ministro Alexandre de Moraes. A ordem da Polícia Federal inclui revistas em todos os veículos que deixam o condomínio. Literalmente, se o homem respirar, eles querem investigar por que ele tá respirando. Basicamente é isso. Tô falando, eles têm uma paixão enrustida pelo Bolsonaro, só que nenhum deles admite. Tô falando. Mauro Cid pede baixa do exército durante julgamento no STF. Você tem uma palavra pra ele. Traíra. O tenente-coronel Mauro Cid, delator e réu no processo sobre a suposta tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, solicitou a baixa do exército. A defesa jurídica do militar confirmou a informação no primeiro dia de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, sobre a suposta trama golpista nesta terça-feira 2. A manifestação dos advogados de Cid abriu a fase das das sustentações orais. O delator foi o primeiro a afirmar acordo da colaboração no caso. Em seguida, falarão as defesas de outros 7 acusados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o advogado Jair Alves Ferreira, a solicitação ocorreu porque Cid não tem mais condições psicológicas de continuar como militar, disse reportagem no site G1. O oficial afirmou a interlocutores que considerou o acordo de delação um processo traumático, por envolver não apenas Bolsonaro, mas também generais de alta patente como Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e antigos colegas de farda. Durante as alegações finais, a defesa destacou que a colaboração teve um alto custo para Cid, que passou a enfrentar isolamento dentro da corporação, recebendo tratamento de traidor. Os advogados sustentaram, no entanto, que a delação foi determinante para expor elementos centrais da hipotética tentativa de golpe. O período de desligamento das Forças Armadas foi apresentado há cerca de um mês e ainda aguarda a decisão. Pode ficar nas forças para ser esculachado bastante, bem esculachado mesmo, a gente não se importa. Defesa de Ramagem diz que PGR cometeu equívoco muito grave. Em sustentação oral no julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o advogado Paulo Renato Garcia, que representa o deputado Alexandre Ramagem, centrou a defesa na falta de tempo hábil para análise de novas provas e na utilização pela acusação de trechos do relatório final na petição número 11.108. Segundo Garcia, o documento foi publicizado dias antes, no início antes do prazo, para alegações finais, o que teria impedido o exercício pleno do contraditório. Não houve momento hábil para que a defesa produzisse contrafato dessas provas. O advogado pediu que elementos extraídos da petição não sejam utilizados nesse julgamento. Por essas razões, sim, atenção ao contraditório. A defesa ao devido processo legal, disse. A defesa pede para que esses elementos não sejam analisados neste julgamento. A defesa ainda relatou que a decisão que deu publicidade ao relatório ocorreu em 18 de junho de 2005, poucos dias antes do início do prazo para manifestações, e que os fatos trazidos ali não constavam na denúncia, nem foram objeto de instrução probatória. Os fatos foram apresentados naquele mesmo relatório que não constavam na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, alegou Garcia. Enquanto esses fatos foram efetivamente formalizados, nós já estávamos efetivamente no fim da instrução desta ação penal. Um dos pontos enfatizados foi o episódio do log de acesso. De acordo com Garcia, as alegações finais do Ministério Público Federal teriam interpretado como acesso ao sistema, um registro que na verdade seria de entrada física na sede da agência. Para ele, o relatório reúne grande volume de informações novas e é um apanhado avassalador de informações que não constavam na ação penal 2668, ora em julgamento. Ao final, Garcia reiterou o pedido para afastamento dos elementos novos trazidos ao processo pela petição número 11.108, e a preservação do devido processo. Não houve tempo para analisar esse volume de informações, tanto que manteve esse equívoco grave nas alegações finais, afirmou. A defesa pede para que esses elementos não sejam analisados neste julgamento. Esse aqui é um que não sabe mais nem o que fala direito. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Tá muito na cara que são só mentiras mesmo. No STF, defesa de Cid nega a coação da PF em ação premiada. Mas tava lá chorando o dia, né? Falou, ai, eu fui coagido, teve até áudio disso. Teve áudio da voz dele. Na sessão dessa terça-feira 2, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal,
A defesa de Mauro Cid negou que houve coação da Polícia Federal durante as delações premiadas do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Os advogados de Jair Alves e César Bittencourt centraram-se na validade de suposta colaboração premiada de Cid. Rechaçaram alegações de coação e pediram a confirmação integral dos benefícios pactuados. Jair Alves citou os áudios publicados pela revista Veja, cujos trechos mostravam críticas à condução de um delegado, mas não evidenciam qualquer pressão ilegal. Ressaltou que é legítimo questionar linhas investigativas, concordando ou não com ensinamentos ou relatórios, e elogiou a equipe da PF, a quem descreveu como ética e profissional. Em um momento de desconforto, Alexandre de Moraes se agiu com uma careta quando o advogado mencionou que nos áudios falaram mal do ministro relator. Houve risos no plenário quando Jair Alves comentou que Moraes deveria estar acostumado com as críticas negativas. Ainda em sua sustentação, Jair Alves frisou que discorda do pedido de condenação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e voltou a insistir que não houve coação de autoridades em nenhum momento. O advogado, em audiência de novembro, última etapa formal da colaboração, no qual Moraes advertiu-se de sob prisão em caso de mentira, para Jair, tratou-se de dever funcional do ministro, não de coação. O defensor ainda enfrentou boatos sobre a anulação do acordo por supostas mensagens entre Cid e o advogado Eduardo Countins, ligado a Marcelo Câmara. Ele disse que o próprio ex-ajudante de ordens pediu à perícia que as mensagens não são idôneas, que Cid não usa a rede social atribuída aos prints e que não existe ata notarial comprovando a autenticidade. O cartório certificou a inexistência. Sobre as inúmeras inconsistências da relação da delação de Cid, Jair Alves alegou que tudo decorreu do suposto desconhecimento direto dos planos Punhal Verde e Amarelo e Copa 2022. Ele argumentou que o militar teria apenas recebido em arquivos. O advogado também explicou que os primeiros 3 dias de depoimento foram à base de delação e as demais auditivas ocorreram por convocações da PF para complementar informações. O ministro Luiz Fux interveio para confirmar se a primeira oitiva fora de boa vontade e as demais foram chamamentos, o que foi confirmado por Jair Alves. O magistrado sinalizou que, caso a delação não tivesse sustentação, a ação penal também perderia validade. A coisa está esquentando, né? Mas calma, ainda tem mais notícias. Defesa de Bolsonaro no STF destaca cerceamento e nulidades no processo. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal começou nesta terça-feira com a sustentação das defesas. O documento protocolado pelos advogados do ex-presidente indica uma série de irregularidades no processo, alegando que a acusação se sustenta em narrativas sem provas materiais e que houve cerceamento de defesa em momentos decisivos. Na íntegra, a defesa de Bolsonaro, obtida por Oeste, os advogados Paulo Cunha Bueno e Celso Villard classificaram a ação penal da primeira turma do STF como um processo tão histórico quanto inusitado, marcado por um ambiente de massacre midiático. Segundo a defesa do Estado do ex-presidente, os réus são tratados como golpistas, como culpados muito antes de a defesa ser apresentada. Uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta. A defesa de Bolsonaro ainda não realizou a sua sustentação oral no julgamento. O ex-presidente e os outros 7 réus no primeiro núcleo respondem a 5 acusações: tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Devo lembrar a vocês, inclusive acho que eu vou trazer esses dias, né, porque eu nunca trouxe os vídeos que eu já obtive dos petistas infiltrados e fazendo várias coisas lá de errados lá dentro. Será que eu devo trazer para vocês? Acho que sim, né? Um dos principais pontos levantados é a negativa de tempo razoável para a análise integral das provas. A defesa relata que recebeu links com 70 terabytes de dados apreendidos apenas 4 dias antes do início das audiências. Para a defesa, a decisão do ministro relator Alexandre de Moraes de manter o calendário das audiências, mesmo sem tempo hábil para examinar as provas, comprometeu o direito de ampla defesa. É porque ele fala que tem ódio, mas na verdade ele tem um amor incontido pelo Bolsonaro, porque, né? A única maneira de justificar também a perseguição. Não há justificativa legal, nem tampouco razoabilidade em se suspender a realização dos interrogatórios da presente ação penal para aguardar a oitiva das testemunhas arroladas em outras ações penais, informou o texto. Outro ponto central é a contestação da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A defesa afirma que as declarações do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não foram voluntárias e estariam contaminadas por pressões externas.
A colaboração de Mauro Cid não pode e não deve ser considerada tendo em vista que afronta a lei e todos os princípios que norteiam uma colaboração premiada, indicaram. O documento inclui ainda trechos de mensagens atribuídas a Cid, revelada pela imprensa em que ele teria relatado pressões sofridas. Não ameaçaram, mas a ameaça estava velada. Proibiu minha esposa e pai de me visitar, consta em uma das mensagens citadas pela defesa de Bolsonaro. Os advogados também destacaram contradições na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Segundo o texto, Bolsonaro é acusado ao mesmo tempo de liderar um suposto plano de golpe de Estado, de instigar os atos de 8 de janeiro e de mandar matar autoridades. Mas nenhuma dessas acusações teria sido comprovada. A verdade que a muitos não interessa é que não há uma única prova que atrele o peticionário ao plano, punhal verde e amarelo e aos atos de 8 de janeiro, analisaram Bueno e Villard. Ao final, a defesa pede a absolvição de Jair Bolsonaro, tentando que o processo foi conduzido com violações ao devido processo legal. Bolsonaro não vai comparecer ao segundo dia de julgamento no STF. Lembrando que ele queria estar até no primeiro dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro não estará presente no segundo dia do julgamento da ação penal sobre suposta tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. A ausência foi confirmada por sua defesa, que atribuiu a decisão a problemas de saúde. O político também não compareceu à abertura do julgamento, realizada nesta terça-feira, 2. Segundo o advogado Celso Villard, Bolsonaro não está bem e enfrenta episódios de vômitos e crises de soluços em decorrência de um quadro de esofagite e gastrite. O ex-presidente também segue tratamento para hipertensão e refluxo, além de recomendações médicas de prevenção contra broncoaspiração. Aos 70 anos, Bolsonaro apresenta complicações agravadas pelas cirurgias realizadas em decorrência da facada sofrida em 2018. O julgamento ocorre na primeira turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que são um em carne com Lulis, coincidentemente ou não, que preside o colegiado. Carmen Lúcia e Luiz Fux. A análise pode se estender até 12 de setembro, em sessões marcadas para manhã e tarde em algumas datas. A sessão dessa quarta-feira será dedicada às sustentações orais das defesas de 4 réus que não falaram no primeiro dia, entre elas a do próprio Bolsonaro. Também apresentarão argumentos dos advogados do ex-ministro de Segurança Institucional, Augusto Heleno, do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na eleição de 2022. Entre os acusados do chamado Núcleo 1, Nogueira foi o único que confirmou presença física no julgamento. Os demais optarão por acompanhar à distância. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Para ir ao STF, precisaria de autorização prévia de Moraes. De acordo com os advogados, embora tenha cogitado a comparecer, prevaleceu a orientação médica e jurídica pela ausência. A senadora Damares Alves, que visitou Bolsonaro em sua casa em Brasília nesta segunda-feira, relatou que o ex-presidente está soluçando muito e que não seria viável sua ida ao julgamento. Mas vamos ver, se ele está fazendo o que os advogados estão mandando, afirmou. Bolsonaro e outros 7 réus são acusados de crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado. As sessões estão previstas para seguir até 12 de setembro e estão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube. Mano, imagina a quantidade de dislikes que esse canal deve ter. A quantidade de gente hateando esse povo lá. Eu imagino. E para fechar com chave de ouro, União Brasil e PP acabam de anunciar a saída do governo Lula e afirmam que todos os membros do partido devem renunciar aos cargos no governo. Essa decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro exige dos seus representantes. Lembrando que isso aqui é uma atitude em apoio a Bolsonaro. Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupe no governo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitor. Eu digo uma coisa. A base governista, Jair Bolsonaro, só tem que se declarar, mais nada. Então, meus caros, o que vocês acharam disso tudo?
Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver isso aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. E não se esqueça, se você tiver interesse, as minhas redes sociais estão todas linkadas aqui na descrição desse vídeo. E caso você também realmente tenha interesse ou goste da ideia, eu também deixei conta bancária aqui, caso vocês tenham interesse ou queiram ajudar financeiramente. Mas lembrando, ninguém é obrigado a nada. Você faz isso se você quiser e puder, ok? Só uma forma de, digamos, agradecer o trabalho de passar raiva aqui junto com vocês nessas notícias de política, né? Porque, olha, a política só faz raiva pra gente. Independente do espectro político, só faz raiva mesmo e mais nada.